és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a... Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Vamos ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. Eu trouxe algo aqui, eu achei que os irmãos viriam para mexer no data show, né? Mas a gente dá um jeitinho aqui, já está tudo improvisado, mas está tudo certo já. Quero passar primeiro, irmãos, um videozinho bem legal. Talvez está refletindo o seu momento de hoje, ou refletiu esse momento algum tempo atrás, ou poderá acontecer na sua mente alguma dúvida como essa. Eu peço que você preste atenção no que vai ser ministrado. Vamos só fazer um teste. E aí, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para fazer uma declaração e declarar aqui para todos. Então, como eu estava dizendo, eu resolvi fazer esse vídeo para declarar para todo mundo aí que eu não aguento mais. Eu estou abrindo mão do meu ministério pastoral, do meu trabalho com jovens. Eu estou abrindo mão de toda a minha ligação com o ministério. Eu estou fechando, não estou mais... Acabou o projeto Mudando o Mundo. Eu não aguento mais a pressão, não aguento mais o que anda acontecendo. Eu sou ser humano, sou humano, e as pessoas projetam na gente uma pessoa, né, às vezes esperam uma coisa da gente, a gente é falho. Então eu estou fazendo esse vídeo para dizer para vocês que eu cansei, eu não aguento mais, entendeu? Não vale a pena. Não vale a pena, não. É muita ingratidão, é muita falsidade. Dentro da igreja é muito problema, é muita gente, sabe? Você ouve coisas que você não gostaria de ouvir, você... Bom, é isso aí. Eu só quero deixar bem claro para vocês que acabou. Alô? Alô? Oi, meu amado. Quem fala? Ô, Adriano. Paz, filhão. Tudo na benção. O que manda? Desculpa incomodar aí o senhor, né? Nada. É que eu tô soltando pra ir pro senhor pra dizer. Eu tava aqui, eu tava com o cara aqui orando, Sei. lendo a palavra de Deus aqui, e Deus me incomodou. Então, por isso eu tô com o meu coração pra comunicar pro senhor. Só pra dizer que o senhor é importante pra mim, pastor. Bem, filho. O senhor é uma referência na minha vida. Bem, filhão. Você quer uma bênção na nossa vida. Não, pastor, mas se não fosse o senhor, também, pelo amor de Deus, aí, talvez eu nem estaria na presença de todos nós. Eu acho que Que isso, filho? eu teria largado tudo, né? Deus é bom. Eu tô esperando mais agradecer, pastor. Que isso? Por você ser essa bênção na minha vida. Eu que agradeço, filho, por você ter ligado nessa hora aí. Foi Amém, Deus. pastor. Fica com Deus aí. Desculpa incomodar, Ah, pastor. não é incômodo não, filho. Fica com Deus. Abraço. Abraço, pai. Tchau, tchau. Estava pensando em... A gente às vezes pensa em tanta besteira. Pensa em falar tanta coisa, em tomar tanta atitude precipitada. Às vezes a gente enfrenta tanta dificuldade, tanta luta. São tantas as aflições que passam no nosso caminho que às vezes dá vontade de largar tudo, dá vontade de chutar o balde. Mas eu louvo esse Deus, cara, porque Deus ele é maravilhoso e Deus ele tem os seus meios de escape na nossa vida. Na hora que parece que o barco vai afundar, parece que a tempestade está vindo, parece que as coisas não vão dar certo, Deus vai e vem com a palavra dele, conforta o nosso coração, cara. Assim como esse vídeo que você está assistindo, como foi essa ligação. Talvez você está assistindo esse vídeo e esse vídeo está sendo um meio de Deus intervir numa atitude errada que você não vai cometer, numa bobeira que você está pensando em falar, ou abrir mão de algum sonho, de algum projeto que você tem
está, tem corrida atrás e parece que está difícil. Deus mandou gravar esse vídeo, querido. Deus me deu direção para gravar esse vídeo para dizer para você: não para, querido. Não desista do teu sonho, não desista dos teus projetos, não desista do seu ministério, da sua vida, da sua família. Não desista daquilo que Deus te deu, cara. Não desiste não, porque ainda que seja a dor seja muitas vezes insuportável, ainda que a tristeza, a angústia venham tomar conta do teu coração, eu quero dizer para você que Deus sempre dá o escape, e o escape de Deus para agora está sendo esse vídeo para a tua vida. Deus manda dizer para você, meu querido, que está assistindo esse vídeo, como boca de Deus, Deus manda dizer para você: não desista dos teus sonhos. Você está falando, mas está doendo demais. Deus manda dizer mais um pouco então: ei filho, eu quero que você saiba que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você está fraco, quando você não aguenta mais, aí eu estou fazendo força na tua vida, aí que eu te faço forte. Então, querido, que você possa compreender que não é a hora de você abrir mão dos seus planos, dos seus projetos, de tudo aquilo que um dia você sonhou em realizar para a tua vida. Que você possa entender que Deus tem algo muito maior e muito melhor para você. Não desiste, não para não, querido. Você não está assistindo esse vídeo por um acaso. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Se você puder, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que precisa ouvir essa palavra de Deus. Não é para fazer moda, mas se você acha que conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe diretamente para essa pessoa, para abençoar a vida dela. E eu quero declarar que o projeto Mudando o Mundo está só começando e ainda tem muita coisa boa para acontecer. Deus abençoe você e até a próxima Mudando o Mundo. Valeu, tchau, tchau, fica com Deus. Amém, meus irmãos? Quantas vezes passa na nossa mente desistir, de querer largar tudo para trás, de querer deixar tudo para trás? Esse vídeo deve ter mais ou menos uns 5 ou 6 meses que eu tenho ele lá, e eu, por coincidência assim, né, algo de Deus, e eu vi esse vídeo hoje e falei assim: não, passar para os irmãos, porque às vezes nós estamos passando áreas da nossa vida, talvez no ministério, talvez em casa, talvez no trabalho, que às vezes dá vontade de desistir de tudo, dá vontade de jogar tudo fora, dá vontade de sair para o meio de uma mata e se isolar. E na verdade, irmãos, o Senhor quer que a gente encare as dificuldades, mas não com as nossas forças, não do nosso jeito, não com a nossa maneira, mas buscando nele a direção, buscando nele a forma de agir, buscando nele a forma de encarar a situação, porque muitas vezes nós queremos resolver os problemas do nosso jeito. E o interessante é que esse pastor, ele vive algo que muitos de nós vivemos, questão de você faz algo e a pessoa não reconhece, né? Por mais que você se doa, né? Você tem o seu tempo ali e parece que ninguém reconhece, parece que você fica ali, além da pessoa não reconhecer ainda, ela te critica, ela fala mal de você, né? Isso acontece muito, infelizmente, e isso faz mal para a gente. E meus irmãos, sabe o que foi que marcou nesse vídeo para mim? Foi quando aquele irmão ligou para ele. Quantas vezes, meus irmãos, vem aquele desejo no nosso coração: liga para fulano de tal, ou se não manda um torpedo, ou se não passa na casa dele. Quantas vezes isso vem no nosso coração? E às vezes nós resistimos. Talvez aquela pessoa naquele momento era o que ela mais precisava, de ouvir uma palavra: meu irmão, eu estou aqui junto com você, eu te amo, tá? Estou aqui para te ajudar. Talvez era aquilo que ela estava precisando de ouvir, é isso. E muitas vezes o Espírito Santo ministra em nosso coração, só que a gente muitas vezes resiste e fala: eu estou cansado, para mim não dá, hoje não dá, eu vou amanhã, eu vou semana que vem, e a gente acaba resistindo, e quando a gente vê, já nem lembra mais, e aquele momento passou, porque o Espírito Santo ministrou naquele momento. Então, irmãos, quando nós sentirmos algo do Senhor, não vamos resistir não, vamos fazer, porque está vendo que mudou a história de vida. O que ele quis dizer, que um telefonema, que uma palavra muda uma história de vida. Eu sei que eu ouvi um testemunho que um pastor chegou na casa de um irmão que estava visitando a igreja, ele ainda estava naquele processo de conversão, e num desespero na alma daquele irmão, ele tinha colocado já a corda no pescoço, estava a ponto de pular para se enforcar, e o pastor batendo na porta, até que o pastor arrombou a porta e entrou e segurou aquele irmão, antes dele pular da cadeira para se enforcar. Ou seja, numa direção de Deus, ele foi ali, salvou
aquela ovelha dele, salvou, e hoje essa ovelha é líder de um ministério na igreja dele. Ou seja, meus irmãos, sempre vale a pena fazer a coisa certa, sempre vale a pena obedecer aquilo que o Espírito Santo tem dito ao nosso coração. Então, eu quero nessa noite que deixar bem claro, meu irmão, talvez você tenha um sonho, um projeto no seu coração, algo que tem queimado dentro de você, e às vezes pelas circunstâncias, você acaba querendo desistir disso daí, querendo deixar isso para lá. Não, deixa para lá, não vai acontecer. E o impossível de Deus, irmãos, só acontece na vida dos que creem. O impossível, o milagre que Deus tem para a nossa vida, só vai acontecer quando nós acreditamos, quando nós realmente deixamos de lado todo o nosso racional, tudo aquilo que a gente já entende, e passa a acreditar no sobrenatural de Deus. Aí o milagre acontece, porque enquanto tentamos lutar com o nosso próprio jeito, com a nossa própria força, as coisas muitas vezes não acontecem na nossa vida. E em nome de Jesus, nessa noite, tem um tema aqui que Deus me deu, que é muito interessante para nós. Eu peço que os irmãos abram em Mateus 5, Mateus 5, versículo 14. Mateus 5, versículo 14. É um texto que muitos já conhecem, e eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite, meus irmãos. Eu creio que Deus quer falar aos nossos corações, porque Deus tem sempre o melhor para a nossa vida, né? Os sonhos de Deus, os planos de Deus para a nossa vida não se interromperam, irmãos. Muitas vezes o inimigo tenta lançar isso para nós: para você já acabou, para você não tem jeito mais, para você não tem sonho mais. Eu sei, porque na minha mente vem isso, talvez na sua também vem. Não, você vai tentar fazer isso, isso não vai dar certo. E quantas vezes nós já iniciamos algo com uma incredulidade? A gente vai iniciar uma nova tarefa, mas já não acreditando que vai dar certo, e realmente aí não dá. Nós temos que acreditar. Vamos ler a palavra, meus irmãos? Eu peço que você que encontrou, se coloque de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Diz assim, Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Deus, estamos diante da Tua palavra aqui, e em nome de Jesus clamamos para que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração nesta noite. Pai, que o nosso coração possa ser uma terra fértil aqui, meu Deus, que possamos absorver aquilo que o Senhor tem para nos dizer aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu não quero falar nada que venha de mim, mas que o Espírito Santo de Deus, que ministra e que age no nosso meio, possa falar no nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que toda potestade, que tudo aquilo que vem do inimigo caia por terra em nome de Jesus, que todas as barreiras sejam despedaçadas agora em nome do Senhor Jesus, e que a Tua palavra, meu Deus, venha fazer a Tua boa obra em nossas vidas, venha realizar aquilo que ela venha fazer em nossas vidas, o objetivo da Tua palavra em nossas vidas seja cumprido nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, você foi criado para brilhar. Amém? Você, eu, nós fomos criados para brilhar. Está vendo que tem uma estrela que está se destacando ali no meio das outras? Tem algo diferente nela. Tem algo diferente nessa estrela, meu irmão, que é o brilho. É o brilho. E se eu te fizer uma pergunta e que você responda para dentro de si mesmo, como que está a sua vida? Como que está? Você está brilhando? Ou você está ofuscado? Está sem brilho nenhum? Está realmente mal? Como que está o seu brilho? Como que está o brilho do seu rosto? Como está o brilho dentro de você? O que tem brilhado dentro de você? O que tem brilhado dentro de mim? E meus irmãos, se nós não estamos brilhando, tem uma coisa errada com a gente.
tem algo para ser corrigido, tem algo para ser melhorado, tem algo para ser acrescentado. E nesta noite nós vamos aprender que nós fomos criados para brilhar, amém, irmãos? Porque não começa falando aqui, ó, vós sois a luz do mundo. Jesus falando para cada um de nós, quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, vós sois a luz do mundo. E meus irmãos, muitas vezes temos visto a grande maioria das pessoas ofuscadas, sem brilho algum, realmente muito abatidas. O brilho muitas vezes some do rosto. Mas por que, Tiago? Por que nós não estamos brilhando? Por que o nosso brilho não está aparecendo? Mas isso aqui não é um brilho comum não, irmãos. Isso aqui não é um brilho de purpurina. Isso aqui não é um brilho qualquer. Isso aqui é o brilho de Jesus Cristo em nossas vidas. E quando Ele está dentro de nós, irmãos, quando Jesus está morando no nosso coração, nós brilhamos, nós refletimos a glória de Deus. E eu separei algumas coisas aqui, ó. O que você está vendo aí, irmão? Nada, escuridão, não tem nada aqui, ó. Não tem nada, tudo escuro. E às vezes a nossa vida está dessa forma, tudo escuro, tudo em trevas, tudo dando errado, tudo indo de mal a pior. Muitas vezes a nossa vida se encontra desse jeito, na escuridão. E eu separei aqui 3 pontos, eu pedi, Espírito Santo, ministra no meu coração, quais são os piores tipos de escuridão. E o Senhor foi falando no meu coração, irmãos, que um dos tipos de escuridão que nós temos é a escuridão moral. Nós estamos vendo que nós estamos vivendo num mundo depravado, não existe moral mais, não existe palavra. Antigamente o pessoal falava que nem anotava, mas não. Você nem anotava, você chegava num supermercado, chegava numa farmácia, chegava num qualquer lugar, a palavra tinha poder, ou seja, existia caráter naquela época. Existiam homens que falavam, eu vou fazer, e as pessoas cumpriam a sua palavra, iam até o final, elas honravam o seu nome. E hoje em dia o que nós vemos? Quanta mentira, meus irmãos, quanta mentira. Quantas vezes nós vemos as pessoas mentindo de cara lavada assim para a gente? E muitas vezes com a sua mente cauterizada. Essa imagem aqui é de uma mente cauterizada. Cauterizada pelo pecado. Cauterizada pela transgressão. Se hoje em dia, quando você fala assim, surgiu algo muito interessante essa semana. Chegou uma pessoa lá na farmácia e falando assim, ele foi até bem direto, né? Olha, eu não trabalho com nota fiscal, e eu quero te vender uns produtos aqui para você poder ganhar um dinheirinho a mais e tal, e eu não tenho nota fiscal. Mas ele falou com a pessoa errada. Quando ele começou falando que não tem nota fiscal, na hora já vem, isso não é de Deus. Porque a pessoa, quando não tem nada registrado e não tem os documentos necessários, tem alguma coisa errada. Pode ser uma mercadoria roubada, pode ser uma mercadoria fruto de algo totalmente errado. E se eu aceitar isso daí, eu estou sendo complacente, ou seja, eu estou ajudando a disseminar o crime, e eu estou sendo um criminoso. Eu falei assim, meu querido, o dia que você tiver nota fiscal das suas mercadorias, você volta aqui que eu converso com você de novo. Tchau. Meus irmãos, eu poderia ganhar um dinheirinho a mais. Poxa, não vou ter que tirar a nota fiscal. Nossa, o imposto é altíssimo. Irmãos, imposto é altíssimo. Nas notas fiscais estão saindo os impostos embaixo. Você pode ver 33, 35, 40, 50% de imposto. Fora os outros que a gente não vê. Então, se eu fosse olhar para a minha situação e falar, poxa, vou ganhar um dinheiro a mais. Poxa, vou comprar um negócio sem nota e vender sem nota. Que maravilha. Colocar o lucro que eu quiser. Mas, irmãos, e minha mente de Cristo? E minha mente de Cristo? O que vai me dizer? Não, tá, tudo bem, um errinho só, não faz mal. Ei, o cristão não tem essa. Com o cristão não tem essa. Nós temos que ser pessoas certas, meus irmãos. Pessoas honestas, pessoas de caráter. Pessoas que não mentem. Pessoas que falam e que cumprem a verdade. Porque falta de moral e falta de caráter está cheio no mundo. E para nossa luz brilhar como moral, nós temos que fazer algo diferente. Amém, irmãos? Segundo tipo de escuridão é a escuridão humanística. Está vendo? Ele está sentado e todas as setas apontando para ele, ou seja, o egoísmo. Eu, dando certo para mim,
que o resto que se dane. Eu me dando bem aqui nisso aqui, eu não me importo com o resto. A minha vida estando equilibrada, que se dane o resto. E muitas vezes, meus irmãos, vou falar a verdade aqui, muitas vezes nós nos comportamos assim dentro da igreja, sabia? Quando nossa vida está espiritualmente estável, muitas vezes nós paramos. Vou parar, tá bom agora, né? Não vou buscar mais não, chega, tá bom, né? É o primeiro passo para começar a cair. O primeiro passo para começar a cair é parar de buscar o Senhor, mesmo que estejamos espiritualmente estáveis. E muitas vezes, por nós estarmos estáveis, esquecemos que tem irmãos que estão precisando da gente, que tem irmãos se acabando, que tem irmãos indo com passos largos para o abismo, para o inferno mesmo. Nós nos esquecemos, porque, poxa, eu estou salvo, eu creio em Jesus Cristo, Jesus morreu por mim, eu creio nisso, eu estou salvo, e eu estando salvo, tudo bem. Irmãos, sabe como que é o comportamento cristão verdadeiro? É aquele que se importa com o outro. Enquanto nós olharmos para o nosso umbigo e acharmos que a nossa vida está maravilhosa e que se dane o outro, nós ainda não experimentamos o amor verdadeiro de Jesus Cristo em nossa vida, porque Jesus não se importava com ele, Jesus se importava com os outros. Jesus fazia o melhor para os outros. Jesus veio por cada um de nós. Ele não veio por si mesmo, porque ele era sem pecado completamente. Ele não precisava. Ele veio por cada um de nós. Ele se doou. Ele fez o melhor dele, que é a sua própria vida. E eu estava olhando, até compartilhei com os irmãos ontem. Tem um médico que ele é alpinista. E eles estavam fazendo alguns estudos nas montanhas. Nas montanhas, meus irmãos, o oxigênio é menor. Tem menos oxigênio, é chamado de hipóxia, um problema que dá na saúde das pessoas pela falta de oxigênio. E ele estava nesse alto desse monte lá, ficou 2 meses, correndo risco de vida, correndo a sua vida, ele deu a sua vida para fazer esse teste, para a ciência. E nós muitas vezes não temos a coragem de levantar do nosso sofá, da nossa cama, para ir levar uma palavra para um irmão. Nós não temos coragem de acordar às vezes um pouquinho mais cedo para vir fazer parte da madrugada. Nós não temos coragem de acordar um pouquinho mais cedo para ler nossa Bíblia, para orarmos em casa. Nós não temos coragem para isso. E esse ser tão inteligente, dá a sua vida. Ele estava disposto a morrer pela ciência. E nós que temos um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso para nós, às vezes não estamos nem dispostos a abrir 1 hora do nosso tempo para fazer algo para Deus. Ou quando fazemos, ainda, Deus, eu estou fazendo tanto para o Senhor, por que o Senhor não me responde? A gente cobra Deus ainda. Irmãos, são coisas para a gente refletir. Isso é humanismo. O que é humanismo? É se importar só aqui, comigo, com o meu ego, né? Terceiro ponto. Escuridão espiritual. Não sei se não está dando para ver muito bem, mas ali são 3 pessoas amarradas. E o primeiro é cego, o segundo é cego e o terceiro é cego. E um cego tentando guiar outro. Vai dar certo? De forma alguma. E eles estão ali na beira de um abismo. Um cego tentando guiar outro na beira de um abismo. Não dá certo, irmãos. Não tem como dar certo isso. E muitas vezes nós estamos nos apoiando em pessoas que estão nos levando para a beira do abismo. Nós temos que tomar cuidado com as nossas companhias, com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão exercendo influência em nossas vidas. São influências boas, isso são influências ruins. Muitas vezes essas pessoas estão exercendo uma influência tão ruim, que estão igual aquele cego, um cego guiando o outro na beira do abismo. Vai dar problema. E esse tipo de escuridão espiritual é o mais problemático, porque não só tira a nossa vida aqui nessa terra, mas também tira a nossa eternidade. Porque são pessoas que negam a existência do Criador, ou são pessoas que acreditam que tudo é Deus. Uma imagem é Deus, um elefante é Deus, igual lá na Índia. Elefante, é tanto bicho, é tanta coisa que eles acham que é Deus, mas o Deus verdadeiro eles não adoram. E nós devemos tomar cuidado com isso, irmãos, com essa escuridão espiritual. Amém, irmãos? 3 tipos de escuridão que a gente tem que ficar atento: a escuridão moral, a humanística e a espiritual. Sendo que a espiritual, ela leva para a morte eterna. Então essa é a mais difícil. Mas eu tenho uma notícia boa para nós essa noite, irmãos. Tenho uma notícia maravilhosa para cada um de nós, que brilhou
uma luz por cada um de nós, e essa luz é Jesus Cristo. Ele brilhou no meio daquela escuridão para cada um de nós. Ele trouxe para nós um novo caminho, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir em nossas vidas. Jesus veio para trazer isso para nós, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de se relacionar. Enquanto o mundo tenta burlar as coisas, aquele que é cristão, eu vou cumprir aquilo que eles estão me dizendo, eu vou andar certo, eu vou ter caráter, eu vou honrar com o meu nome, eu vou ser uma pessoa de caráter, eu vou ser uma pessoa que tem um moral diferente do que aquilo que a sociedade está pregando, o que a sociedade está vivendo. A minha família vai ser diferente, na minha família não vai existir o que está existindo no mundo, porque muitas vezes as famílias cristãs estão se comportando de forma pior do que as mundanas, sabia? Porque é muito pior você saber do que é certo e continuar fazendo errado do que você não saber o que é certo. Enquanto a gente não sabe o que é certo é uma coisa, irmãos, a gente pode andar nas trevas, você não está sabendo o que é certo. Agora, a partir do momento que você sabe o que é certo e continua fazendo errado, exerce um poder pior. É como se estivesse crucificando Jesus pela segunda vez. E isso é muito sério em nossas vidas, quando nós sabemos aquilo que nós devemos fazer que é certo, e a gente continua fazendo errado. Isso traz uma consequência para nós que é muito ruim, mas como eu falei, Jesus brilhou para nós. Eu quero dizer aqui uma coisa para você e para mim, meu irmão: não esconda a sua luz, não esconda a sua luz. Aqui começa a falar que não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Começa a imaginar um monte alto. Agora começa a imaginar uma cidade em cima desse monte, e começa a imaginar que está de noite. De longe você vê a luz daquela cidade, é impossível esconder aquela luz. E assim, meus irmãos, quando Jesus brilha em nós, é impossível esconder essa luz de Jesus em nós. É impossível, porque as nossas atitudes falam de forma diferente. As nossas atitudes, aquilo que eu agia, aquilo que eu fazia, é diferente agora. Eu faço totalmente diferente, eu ajo de forma diferente, eu converso de forma diferente, eu me relaciono de forma diferente. É algo extraordinário que acontece quando Jesus aparece em nós. E o que eu faço para eu não esconder minha luz? Eu vou testemunhar daquilo que Jesus está fazendo na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Jesus não quer que você viva uma vida de exemplo dos outros. Jesus quer fazer algo na sua vida. Jesus quer fazer algo na minha vida. Ele tem uma nova história para mim. Ele quer mudar a minha história, Ele quer mudar a sua história. Nós vamos viver de algo que Deus faz na nossa vida. E isso que é maravilhoso em Deus, irmãos. Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida. Então não esconda a sua luz, não esconda, deixa ela brilhar realmente. Use aquilo que Deus tem te dado. Será, meu irmão? Olha aqui para mim, meu irmão. Será que lá na sua escola, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua vizinhança, na sua roda de amigos, você tem sido diferente? Eu tenho sido diferente? Ou estou me comportando da mesma forma? Ou estou me deixando levar do mesmo jeito? Quando Jesus brilha em nós, meus irmãos, é impossível. Vou falar uma coisa aqui, ó. Quando Jesus brilha em nós, é impossível nós continuarmos com a mesma vida. É impossível. Porque aquilo que Jesus faz na nossa vida não é algo temporário, não é algo simples, é algo que muda a nossa história. E aquilo que muda a nossa história é algo muito além, é algo que vai a mais, é algo que muda completamente o nosso ser, muda completamente a nossa história, e é isso que Ele faz. O segundo ponto, iluminar os outros. Aqui nós tentei achar um exemplo, né? São velas que estão sendo passadas umas para as outras. Meus irmãos, como é importante quando algum irmão, quando a pessoa que está ao nosso lado está em trevas, e eu vou lá, ofereço uma luz para ela. Olha aqui, ó, você não precisa de ficar nessas trevas mais não, você não precisa de ficar nessa escuridão mais não, eu tenho uma luz aqui para você, eu tenho uma luz aqui para você, irmão, e essa luz não se acaba, é uma fonte que não se esgota, é uma fonte inesgotável, de luz, de amor, de carinho, e isso jorra de dentro de nós. Quando Jesus falou, eu sou a água da vida, e quem beber de mim nunca mais terá sede. Ou seja, no nosso interior, quando Jesus reina,
nós transbordamos da água da vida, irmãos. Nós transbordamos da luz de Deus. E aí nós contagiamos as pessoas que estão ao nosso lado. Aqui no versículo 16, no versículo 15, na parte final diz assim, e alumia a todos os que se encontram na casa. Quando acende-se uma vela dentro de uma casa escura, faz esse teste um dia dentro da sua casa. O dia que estiver bem escuro, o dia que faltar energia, quando você for acender uma vela, você vai se lembrar. Aquela vela, ela não só ilumina ali onde ela está, ela ilumina ao redor. E aonde a pessoa está, pode ser de longe. Se tiver tudo escuro, quando acende uma vela, aquilo aparece. Aquilo ali vem, você consegue observar de longe. E meus irmãos, eu não estou falando aqui para nós aparecermos, para nós se engrandecermos, não. Mas estou falando aqui que nós precisamos de brilhar no meio das trevas. Nós temos que tomar atitudes diferentes na nossa vida. Nós temos que ser pessoas diferentes. Pessoas em que a luz de Jesus brilha. E aí nós vamos poder nos iluminar, né? Jesus vai nos iluminar e nós vamos passar essa luz para as outras pessoas. E faz uma breve reflexão aqui comigo. Eu sei que você conhece lugares onde tem trevas. Onde você sabe que tem trevas. Tem lugares onde tem trevas. E nós precisamos levar essa luz, irmãos. Nós precisamos, porque nós já andamos nas trevas. E alguém trouxe a luz para nós. E glorificado seja o nome de Jesus, que usou esse instrumento na nossa vida para trazer luz. E agora nós somos responsáveis por transmitir essa luz, transmitir essa luminosidade, para que o Senhor continue a fazer as boas obras. E o último ponto aqui, irmãos. O último ponto. Toda vez que alguém olhar para nós e ver esse brilho diferente, não basta apenas agradecer. Não, obrigado porque você viu isso aí. Nós temos que glorificar a Deus, porque se nós temos o brilho diferente hoje, foi porque Jesus Cristo deu esse brilho para nós, amém, irmãos? Porque nós não merecemos isso daí. Foi algo que Deus deu para nós. Foi algo que Deus ministrou em nossas vidas. Foi algo que Deus nos iluminou. E agora, quando a nossa luz brilha, nós devemos dar glória a Deus. E algo que Jesus falou que marcou aqui a minha vida, foi no versículo 16, que diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, nós temos que brilhar só aqui dentro da igreja? Na verdade, aqui dentro da igreja, nós buscamos ainda mais o brilho. Nós buscamos ainda estar mais perto da luz para iluminarmos mais. Mas aonde nós temos que mostrar o nosso brilho? É lá fora. É lá fora. É lá fora que é o nosso desafio. É lá fora. É iluminar lá fora. Vocês já repararam que se eu acendesse uma lanterna aqui dentro que tem claridade, não ia fazer tanta diferença. Aliás, não ia fazer diferença nenhuma, porque já estava perto da luz. Agora, se eu acender uma lanterna onde está tudo escuro, ou uma vela onde está tudo escuro, aí vai fazer a diferença. Então, aonde nós temos que fazer diferença? É lá fora, irmãos. É na hora de fazer um negócio, é na hora de conversar, é na hora que alguém te afronta. É ali que tem que ser a diferença. É a hora que alguém te dá uma fechada no trânsito, é onde alguém te desafora com alguma coisa, é ali que tem que ser feita a diferença. Não é aqui dentro da igreja. Dentro da igreja é fácil ser luz. Aqui dentro é maravilhoso, e de certa forma é fácil. Agora é ser luz lá fora. É quando alguém te oferece um negócio ilegal. É na hora de vender um carro. Não, esse carro aqui está perfeito, e esse carro não tem nada não, sendo que você sabe que está perto de bater o motor. Esse carro está uma maravilha. Mas que cristão, que luz é essa? Você vai vender uma coisa que sabe que vai dar defeito? Você já sabe que vai dar defeito. Então, vou passar logo para frente, né? Antes que a bomba caia na minha mão, vou passar na mão do outro. Infeliz do outro, né? Aí quando esse outro vai comprar o seu carro, e aí, Tiago, tá bom esse carro? Rapaz, tá uma maravilha esse carro. Tudo que tinha que fazer eu fiz. Meu querido, Deus sabe o que você fez. Deus sabe. Ele, o que vai comprar não sabe. Uma vez, irmãos, misericórdia. Eu tinha um Celtinha, que ele era uma bênção, né? Celtinha é uma bênção e tal, meu primeiro carro. Eu nunca vibrei tanto em comprar um carro quanto quando eu comprei aquele Celtinha. Um Celtinha azul, que eu não me esqueço. Toda vez que eu vejo um parecido com ele passando, eu lembro, poxa, foi meu primeiro carro, glória a Deus. Eu nunca vibrei tanto, irmãos.
porque foi uma bênção tão grande, foi um milagre tão grande que aconteceu. Tá, aí eu vendi o Celtinha e eu olhei um estilo. Nossa, naquela época o estilo era tão lindo, ele é até bonito hoje ainda, né? Eu olhei um estilo. Irmãos, por fora o carro era uma maravilha. O carro era perfeito, um estilo prata, com as rodinhas bonitinhas. Eu andei dentro dele, eu me encantei com o carro. Saí de um Celtinha pro estilo, né? Um motorzão 1.8, andava pra caramba. Meus irmãos, a cada viagem que eu dava com aquele carro, era uma viagem para a oficina. Parece que era marcado. Eu saía com o carro para fazer uma viagem, chegava, oficina. E teve uma vez, um infeliz, eu estava com o tanque cheio para ir para Vitória, a avó da Ivone estava passando mal, e quando eu fui apertar a embreagem foi, foi lá fora e não voltou mais. Eu falei, que é isso? Cadê essa embreagem? Aí foi a gota d'água, irmãos. Aí o mecânico fez um conserto lá, eu consegui viajar com o carro, e eu comecei a imaginar, tão bonitinho por fora, mas tão mal por dentro. Ou seja, o cara que me vendeu não falou que ele estava tão ruim. E eu gastei tanto dinheiro naquele carro, irmãos, mas eu gostava tanto dele. Eu achava ele tão legal. Mas mesmo assim, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que ser honestos com as coisas. Nós temos que ser honestos com as pessoas, honestos com os nossos negócios, fazer a coisa certa. Poxa, você queria comprar um carro ruim? Eu não quero, a gente não quer comprar uma coisa ruim. Pelo contrário, né? Leomar, quando foi comprar um carro, investigou tanto, né, meu irmão? Demorou tanto a vir esse carro, né? Mas veio uma bênção. Ou seja, cada um nós temos que investigar, e nós queremos receber coisas boas. E para nossa luz brilhar, irmãos, nós temos que refletir a glória de Deus, porque a glória é para Ele. Quando nós brilhamos, a glória é de Deus. Quando nós fazemos as coisas certas, a glória é de Deus. Amém, meus irmãos? Quero deixar só um salmo aqui, para a gente encerrar, que diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o choro, aquele momento de tristeza, aquele momento ruim, pode durar uma noite. Quando fala noite, fala em trevas. E quando fala em trevas ali, não está se referindo a apenas uma noite. Eu vou chorar uma noite, pronto, acabou. Às vezes essa noite demora algum tempo, irmãos. Demora alguns meses, demora alguns anos, demora algum tempo. Mas Deus, Ele só vai permitir enquanto nós tivermos força, porque Ele sabe da nossa capacidade, e na palavra diz que Ele não dá uma carga que a gente não suporta. Então fica tranquilo que a sua dor vai passar, fica tranquilo que as trevas vão passar, e o Senhor vai voltar a brilhar a luz em nossas vidas, amém, irmãos? O Senhor vai voltar a brilhar os nossos olhos novamente, o Senhor vai fazer resplandecer em nossa vida a vida de Cristo, que é uma vida maravilhosa, que é uma vida que traz paz, que é uma vida que traz refrigério. E eu vou te falar uma coisa aqui, quando nós estamos juntos com Jesus, nós podemos passar as tempestades mais difíceis da nossa vida, que a paz, ela não some do nosso coração, porque no Senhor fala que Ele nos dá a paz que excede o nosso entendimento. A gente não entende nada. Tiago, eu não estou entendendo nada acontecendo na minha vida, mas graças a Deus que eu estou em paz. Irmãos, é isso que Deus tem para a sua e para a minha vida. Ele tem a paz que excede o nosso entendimento. Ele não nos prometeu uma vida perfeita sem acontecer nada, pelo contrário. Deus nos promete uma vida de bênçãos, uma vida de vitória. Agora, sem as lutas, não tem como a gente chegar nas vitórias. E o Senhor quer que a gente ilumine para Ele, irmãos. O Senhor quer que nós realmente brilhamos para Ele. E quando nós entendemos, Jesus, eu quero brilhar para o Senhor, Jesus, eu quero ter uma vida diferente, chega de ficar ofuscado, chega de ficar para baixo, chega de ficar chorando, eu quero uma vida diferente, Senhor, e faz a tua obra na minha vida. Quando nós nos rendemos, irmãos, o milagre acontece em nossas vidas. Quando nós nos rendemos ao Senhor, rendemos o nosso coração, rendemos a nossa vida, Deus, Ele opera um milagre. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar então, vamos ficar de pé. Peço que a Dani toque um louvor para nós. Amém, Deus. Amém. Irmãos, feche seus olhos aí um pouquinho. Quero que você faça uma breve meditação na sua vida. Antes de fechar os olhos, eu peço que você olhe para essa imagem que está ali, ó. Brilhe para a glória de Deus. Irmãos, o lugar mais alto que nós devemos estar é ajoelhados e prostrados aos pés do Senhor Jesus. Amém? É ajoelhados, é prostrados diante
da luz de Deus. Quando nós aprendemos que o nosso estado está aos pés de Jesus, está aos pés da cruz, está aos pés do nosso Salvador, quando nós entendemos isso na nossa vida, irmãos, a luz de Jesus começa a brilhar em nós. Porque enquanto nós tentamos do nosso jeito, da nossa forma, as coisas não acontecem. Mas quando nós nos rendemos, falando: Jesus, brilhe na minha vida, brilhe na minha casa, aí as coisas começam a acontecer. Feche seus olhos agora, meu irmão. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus maravilhoso para nós, Tu és aquele que opera em nossas vidas, Tu és o Deus que faz milagres, Tu és o Deus santo, Deus tremendo, o Deus que muda a história da nossa vida, Pai. Nós estávamos condenados ao fracasso, condenados à destruição eterna, à morte eterna, mas o Senhor nos resgatou. Obrigado, Jesus. Obrigado porque na Tua palavra diz que nós somos a luz do mundo. Pai, na Tua palavra diz que nós devemos brilhar, e é o Senhor quem coloca esse brilho em nós, e em nome de Jesus, Pai, se tem alguma pessoa que está em trevas aqui ainda, e tem sentido que a sua vida está em trevas, eu coloco, Pai, a vida de cada um aqui nas Tuas mãos, e que em nome de Jesus, diante da Tua luz, todas as trevas são dissipadas, todas as trevas caem por terra diante da luz de Jesus, e eu clamo: Espírito Santo de Deus, venha sobre nossas vidas, venha iluminar a nossa vida, venha iluminar a nossa família, Jesus, venha iluminar a nossa casa, venha iluminar a nossa vida espiritual. Deus, tira a cegueira do nosso coração, tira a cegueira do entendimento. Quantas vezes, meu Pai, estamos caindo nas ciladas do inimigo, meu Deus, quantas vezes temos olhado só para nós mesmos, quantas vezes temos a nossa mente cauterizada pelas coisas aqui desta terra, deste mundo. Em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos, ilumina nossas vidas, Pai, nos mostra o Teu caminho, nos mostra onde nós devemos seguir, porque sem o Senhor nós não somos nada, Jesus, sem a Tua presença nós não somos nada. E eu oro: Espírito Santo de Deus, venha inundar a nossa vida, venha inundar a nossa vida, e venha fazer a Tua boa obra em nós, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é nosso Pai. E eu entrego a minha vida e a vida de cada irmão aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos.